Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma dúvida bem comum envolvendo a Lei Maria da Penha. Infelizmente, com o aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher, muitas questões de ordem prática elas acabam surgindo e muita gente, pelo desconhecimento da lei, não sabe ao certo qual é o seu direito. Mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela precisa estar acompanhada de advogado para pedir as medidas protetivas? A mulher ela é vítima de uma violência doméstica e familiar, ela vai até a delegacia, desacompanhada, na maioria das vezes, por advogado. Ou porque não sabe que precisa ir com um advogado, ou porque não tem dinheiro para contratar um profissional para acompanhá-la, não tem condições, e na maioria das vezes, essa mulher ela está desamparada de um apoio jurídico quando ela vai comparecer à delegacia de polícia para comunicar esta agressão. Para pedir as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha autoriza que sejam concedidos em benefício, em favor dessa mulher, ela precisa estar ou não acompanhada de um advogado? A pergunta ela tem relevância tendo em vista o disposto no artigo 27 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que determina: em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. E o que diz o artigo 19? Ele determina: as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo esse ser prontamente comunicado. Ou seja, o juiz poderá conceder de ofício as medidas protetivas. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares, de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. O artigo 12 da Lei Maria da Penha dispõe: em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízos daquele previstos no Código de Processo Penal. E traz um rol de incisos esse artigo 12. Especificamente com relação ao inciso 3º, a autoridade policial, entenda-se o delegado de polícia, deverá remeter no prazo de 48 horas o expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão das medidas protetivas de urgência. O artigo 18 determina que o juiz, recebendo esse expediente da autoridade policial com o pedido da ofendida, deverá, no mesmo prazo de 48 horas, primeiro, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Segundo, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da separação judicial, do divórcio, de anulação do casamento, de dissolução de união estável, perante o juízo competente. Inciso 3º, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. E inciso 4º, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Portanto, pode a vítima pedir as medidas protetivas de urgência para a delegada de polícia, a autoridade policial, mesmo estando desacompanhada do seu advogado. Não é preciso ter capacidade postulatória para requerer tais medidas, mesmo porque, como o próprio nome sugere, são medidas protetivas de urgência. Não há tempo para perder. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações. Lembrando que o meu canal mudou de nome, agora chama-se Simplificando o Direito. Com isso, as abordagens dos temas serão mais amplas.
com correções de provas da ordem, assuntos de direito penal comum, processo penal comum, também tendo alguns vídeos abordando a justiça militar e correção de diversos provas de concursos públicos. Mas a proposta do meu canal, ela continua sendo a mesma, trazer o direito de forma simples e acessível a todos. Sempre lembrando que o conhecimento da lei é um direito de todos.